Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Métodos Computacionais em Física, aqui do Instituto de Física da USP. Meu nome é Luiz Gregório Dias e hoje a gente inicia então um módulo de aprendizado de máquina ou Machine Learning, o chamado Machine Learning. Então, a aula de hoje vamos focar então em redes neurais, explicar o que é uma rede neural e como que ela funciona. E a seguir a gente vai ter outras aulas no curso, que é o que eu vou ilustrar agora. Então, nessa parte de Machine Learning, o aprendizado de máquina, a gente vai falar de um pouco de redes neurais nas primeiras aulas. A aula de hoje é uma introdução a esse tema. A gente vai dar um exemplo de uma rede de um neurônio e ver que mesmo uma rede mais simples como essa pode fazer algo que parece uma regressão linear. A gente vai falar bastante disso na aula de hoje. Também, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre alguns exemplos de classificadores simples, como, por exemplo, portas lógicas, aí já envolve talvez umas redes um pouquinho mais complicadas, de backpropagation. E também vai ter uma outra aula onde a gente vai falar sobre reconhecimento de padrões. Essencialmente, a gente vai usar o modelo de Ising, que a gente viu na parte de mecânica estatística, com Monte Carlo, para essencialmente fazer uma rede que pode reconhecer padrões, né? Redes neurais também podem ser usadas para reconhecer padrões, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima aula, mas esse aqui é um caso em que a gente pode fazer uma conexão bem direta com a parte de mecânica estatística que a gente já viu. Então vamos lá. Qual que é o objetivo da aula de hoje? É introduzir alguns conceitos básicos, né, de redes neurais, como o que são os neurônios, definição de função de ativação, função custo, também classificação e otimização, que são os objetivos em geral utilizados nessa área. E vamos tentar entender como que a rede aprende, né? Como é que é o processo de otimização, e a gente vai usar aqui a minimização da função custo, o método descendente mínimo, né? Minimal Descent Method. E a gente vai ilustrar com uma rede neural bem simples, de apenas um neurônio, com uma função de ativação linear, para estivar os coeficientes de uma regressão linear de um conjunto de dados. Então, vai ser mais ou menos uma, uma aplicação simples, que existe um método mais poderoso para fazer, que é o método dos quadrados mínimos, que vocês já estão familiarizados pelas aulas de laboratório, mas vai dar uma ideia bastante clara do que a rede neural é e também o que ela não é, né? A gente vai tentar ter esse viés mais crítico do que seria, então, esse processo de aprendizado, né? Eu espero que não seja um script muito difícil de fazer, considerando aqui 10 a 20 minutos, e é importante, então, que o mais importante não é o script nessa aula, mas entender pelo menos os conceitos. Então, vamos ver aqui que seria a estrutura de uma rede neural genérica. Então, isso aqui é um diagramazinho que você vai ver em vários sites ou livros, textos que falam de redes neurais. É um pouco mais pictórico, vamos dizer assim. Mas a estrutura básica é assim. Você tem um certo conjunto de dados de input, né? X1, X2, Xn. A gente vai ver o que seria isso aqui. E esses dados, eles vão ser alimentados para a rede neural, né? Então vai ter aqui o que a gente chama de as camadas ocultas, que é onde será feito esse processamento. Aqui a gente vai falar exatamente o que significa isso, o que significam essas linhas, o que são, você vê, cada um essas bolinhas aqui seria o que seria um neurônio. Então esse neurônio, essencialmente, ele tem entradas, né, dados de entrada, tem alguma coisa que acontece aqui dentro, que ele me dá um dado de saída. E aí o trabalho nosso é justamente montar essa estrutura e montar as regras que essa rede vai obedecer para dados essas entradas aqui, quais vão ser os dados de saída e como que isso pode ser atualizado.
Mas no final o que a gente quer é que exista uma camada final de output. Aqui eu estou representando esse output como um único neurônio, e aqui vai ter uma saída dele, ou seja, vai ter um resultado. E aqui eu estou colocando como se fosse um único dado de saída. Então, por exemplo, poderia ser uma classificação. Né? Se esse dado for, pode ser aqui um conjunto de números inteiros, por exemplo, em que vai dizer, esses dados aqui me dão uma saída que é 1. Então, classifico eles como 1. Ou outro conjunto de dados vai me classificar como 2. Então, o exemplo típico que o pessoal dessa área dá isso aqui são os pixels de uma foto, entra numa rede, é processado, e aqui o output é uma classificação. Essa foto é um cachorro, ou essa foto é um gato. Então, são essas as saídas aqui nessa parte de classificação. Tem outras aplicações dessas redes, que é a otimização, ou seja, dado esse conjunto de dados, aqui eu tenho uma saída que talvez fosse o resultado ótimo desse processamento, que é o que a gente vai fazer hoje, né, no fundo. E então, mas no fundo é isso. Agora, isso aqui, entender isso aqui, você até entende, percebi mais ou menos o que significa. Mas eu acho muito importante a gente ter um exemplo prático, porque senão isso aqui fica muito abstrato, e boa parte desse tema acaba caindo numa abstração, e eu gosto de tentar ver isso aqui na prática, como é que funciona. Então vamos lá para tentar quebrar esse desenho nas suas partes básicas. Então, o que é cada uma dessas bolinhas azuis aí? Essas bolinhas azuis é o que a gente chama de um neurônio, que é, entre aspas, uma unidade de processamento. Né? Então, até onde eu entendo, existia uma motivação lá atrás para usar essas redes neurais como realmente você modelar neurônios físicos, em que você tem esses neurônios, eles recebem uma série de inputs, né, via sinais elétricos, e eles disparam sinais elétricos como output. Então a ideia era tentar fazer algum tipo de modelamento desse comportamento. A coisa evoluiu, viu que, né, isso aí poderia ser usado num outro contexto, mas a ideia básica ainda assim é a mesma. Então significa o seguinte: dado um neurônio, a gente pode ter um certo número de entradas. Vamos pensar aqui um neurônio com 3 entradas. Né? Então cada entrada tem 2 parâmetros, vamos dizer assim. Tem o valor de entrada mesmo, por exemplo, x1, e tem esse outro número aqui, w, em que eu vou chamar para o neurônio K, eu vou chamar WK, que é do neurônio K, e o segundo índice é o índice da entrada. Então aqui é o WK1, que é o WK2 e o WK3. Né? Então seriam 3 valores desse W, que seriam pesos. Né? O que são pesos? Essencialmente algo que vai multiplicar esse valor x1 aqui, né? E isso aqui, então, quanto maior esse W, maior vai ser o peso dessa entrada x1 aqui, né? Então vai ter um WKI vezes XI, então por isso que a gente chama então esse W do peso do valor de entrada de I. Além disso, o neurônio K ele vai ter um outro número associado a ele, que muitas vezes chama-se de bias, né? Mas seria então um valor que eu somo a essa soma aqui de pesos versus valores de entrada. Isso aqui é algo que vai ser então característico do meu neurônio. Então, toda a entrada do neurônio vai estar codificada aqui nesses números. E a saída do neurônio vai ser uma função justamente desses números aqui. Vai ser uma função dessa forma, soma em I dos pesos KI vezes XI, mais esse BK, e aqui, então, o meu output vai ser uma função dos parâmetros de entrada dessa forma aqui. Essa função é a chamada função de ativação.
Note que aqui eu estou escrevendo, e é uma notação padrão na área, que é escrever na forma de uma matriz vezes o vetor x mais um bias b, tá? E aí, então, isso que vai ser a saída do neurônio. Vai ser, tipicamente, esse y de k vai ser essa função aqui. Pode ter mais de uma saída? Pode. Então, teria um outro índice aqui de saída, e aí cada função aqui eu teria uma função para cada tipo de saída. Mas vamos pensar no caso mais simples, em que a gente tem uma função com um neurônio com uma única saída, então eu tenho apenas uma função de ativação. A escolha da função de ativação é algo que varia de problema para problema. Então, tem várias possibilidades, né? Algo genérico. Isso daí vai essencialmente definir para que aquele neurônio serve melhor. Uma bastante usada, por exemplo, é a sigmoide. E, em geral, a gente escolhe essas funções de ativação de modo que elas retornem outputs entre 0 e 1. Isso aí não é rígido, mas em muitas aplicações isso é o usual. Né? Você limita, então, o range de saída de cada neurônio, independentemente do range de entrada. Você pode ter a entrada, o que for, né? Então, mas se você tiver, por exemplo, uma saída como uma sigmoide, ela varia entre 0 e 1, mesmo que você tenha um dado de entrada que seja 6, 10, 100, né? Ela vai ser, então, essa saída aqui limitada entre 0 e 1. Outra, por exemplo, um pouco mais brusca, que é a função de escada, que é ou 0 ou 1, né? Se a entrada for acima de 0, independente do número que for, ele retorna 1. Se ela for abaixo de 0, ela vai para 0. Tangente hiperbólica um pouco mais suave é, em geral, melhor, e talvez até para, quando a gente for falar de backpropagation, usar uma função que seja diferenciável. Por isso que a sigmoide ou a tangente hiperbólica são bastante usadas, né, em várias aplicações. Mas outras funções são possíveis também, e aí a gente já começa a entrar nas regras não escritas dessa área, que fazem parte da arte de você construir uma rede neural bem eficiente para o problema que você está tratando. Então, por exemplo, a gente pode usar, e a gente vai usar hoje, que seja uma função linear. Simplesmente o que o neurônio gospe para fora é exatamente igual ao seu argumento, tá? E aqui é o caso de uma função em que não está restrita entre 0 e 1, ela pode ser qualquer número. E para a nossa aplicação de regressão linear, essa que a gente vai usar, tá? Note que aqui, então, você tem os pesos e você tem a saída, né? Isso que vai ser justamente a saída do meu neurônio para o caso desse nosso primeiro exemplo. Muito bom. Então, o que seria então o aprendizado da rede neural? O aprendizado é o seguinte: eu tenho que ter um conjunto de dados, um conjunto que eu sei, ó, se eu me der esses dados de entrada aqui, eu tenho que ter esses dados de saída aqui. Né? Ok. Daí a pergunta é, bom, mas e se eu te colocar uns dados outros, que não são esses daqui, qual que vai ser a saída? Então esse é o ponto que a gente precisa usar a nossa rede neural. Quando a gente tem algum outro dado que a gente não tem no nosso conjunto de aprendizado, vamos dizer assim, a rede neural prevê qual seria. Tá? Então vamos pensar aqui o que seria então você, num certo sentido, inicializar a sua rede neural. Escolhida a função de ativação, o aprendizado consiste em determinar os pesos e os bias, né, os Ws e os Bs, de modo que esses valores acabem minimizando uma certa função custo. Então, a função custo, e aqui eu estou falando do chamado aprendizado supervisionado, né, em que você tem um conjunto de dados de treinamento,
que significa? Ok, eu tenho lá, por exemplo, x1, x2, x3, etc. é um vetor. Né? Então, aqui, por exemplo, um vetor de 3 entradas. Então, digamos que eu tenha 5 desses vetores aqui, ou seja, 5 conjuntos de 3 dados. Então, aqui eu vou ter esse x, índice S, né? Que são os meus 5 conjuntos de dados. Cada um desses dados são 3 números, tá? Desse conjunto de dados. E aí eu vou colocar o primeiro aqui, e eu sei para esses conjuntos de dados quais seriam as minhas saídas desejadas. Se eu coloco esse daqui, eu vou ter que obter esses 2 números, né, no primeiro conjunto. Segundo conjunto, outros 2 números. Terceiro conjunto, outros 2 números. Então, naquele analogia das fotos, eu sei que esses daqui são pixels de uma foto de um gato, né, então aqui sairia gato, né, no conjunto final. Aqui é o outro conjunto é uma foto de um cachorro, sairia cachorro. Aqui é uma foto de um cachorro deitado, deveria sair cachorro. Então isso aqui eu sei, são os meus dados de treinamento. Então a rede neural vai defender um conjunto de outputs que vão ser comparados com os dados que eu espero. Então, por exemplo, para a foto 1, isso aqui é um cachorro, foto 2 é um cachorro, um gato, foto 3 é um outro gato, e assim por diante. Então, a ideia é que a rede neural ela vai retornar algum valor quando eu mostro a foto 1, que se a gente comparar com o valor esperado, tem que ser mais ou menos igual, o mais próximo possível, para o valor 2, ou a foto 2 também, né? E assim por diante. A gente gostaria que, no caso de uma rede que classifique, ela classificasse os N dados de treinamento da forma que a gente quer, né? Então, seria cachorro, gato, gato e assim por diante. Então, a função custo é justamente a distância entre o que eu espero, o que eu sei que é o correto, e o que a rede neural está me retornando. Então, seria assim, se eu tenho N conjuntos de dados de treinamento, então aqui no caso, vamos pensar que eu tinha 5 conjuntos, ou seja, 5 fotos, cada foto com 3 pixels. Essa função custo vai ser 1 sobre 5, soma de 1 até 5, a diferença entre os dados de cada uma dos conjuntos e o retorno que a rede neural está me dando. Né? Idealmente, a gente gostaria que isso aqui fosse o mais próximo de zero possível. Na prática, não é bem assim. Às vezes, a rede neural vai achar que uma foto de, sei lá, um gato de costas com uma foto tirada de perto seja um cachorro. Então, isso aqui vai dar um erro, né, que vai entrar, então, no meu custo. A gente gostaria que esses erros fossem minimizados. Né? Essa é a ideia. Como é que a gente mede esse erro? Justamente elevando, né, o módulo da diferença entre o que é esperado e o que é o retornado. Então, agora vamos tentar fazer um exemplo para deixar essas coisas mais claras. Vamos fazer a regressão linear. Então, para fazer uma regressão linear, basta apenas um único neurônio com uma função de ativação linear. Tá? O que isso significa? Imagine, então, que eu tenha um conjunto de dados. Né? Então, aquele N grande, que é o número de conjuntos de dados, seja 10 pontos. Cada um desses dados está associado a apenas um número real, que é o x1. Então aqui eu não estou falando mais de vetores, como eu estava falando aqui, né? Mas cada conjunto de dados é um valor de x, certo? Então o que eu gostaria que a minha rede neural fizesse? Ela aprendesse que toda vez que eu dou esse número x como entrada, ela me retorna um valor y. Mudo o dado de entrada, mudo o s, vai ter outro x, ela vai me retornar outro x, outro y. Mas sempre com W1 e B1
tais que esse y vai ser W11 vezes esse x mais um B1. Né? Então, vocês já percebem aqui que isso aqui são coeficientes de uma regressão linear, no fundo. A questão é determinar esses coeficientes, dados esses conjuntos, né, de 1 a n de dados de entrada, e dados, por exemplo, se eu souber nesses conjuntos, eu também tiver claro ali qual que é o y que eu espero para cada x. Ou seja, se eu tiver um conjunto de 5x e 5y, a minha ideia é determinar o w e b tal que essa função aqui, essa função custo, seja minimizada para todos os 5 pontos que eu tenho, com os mesmos valores de w e b. Isso que é importante. Você tem que usar o mesmo valor de W11 e B1 para todos os conjuntos de dados, certo? Então, a função custo vai ser essa, né? Vai ser 1 sobre n, soma de 1 até n. Yzinho é o meu dado mesmo, que eu tenho, eu sei, então eu fui lá e medi um x e um y, e isso aqui é o que eu tenho. Isso aqui é o resultado da rede neural, que é, no fundo, o resultado da regressão, que é W11x1s mais B1, né, que aqui eu estou chamando o xs, né, só para melhorar um pouco a notação. Né? Então, esses caras aqui eu tenho. YS e XS são dados, são os meus parâmetros dos meus dados de treinamento. E aí o problema, então, é encontrar W11 e B1 que minimizem essa função. Né? E aí eu vou ter, então, quando eu quiser um outro X que não está nos meus dados, eu vou colocar lá e a rede neural me falou, ó, uma boa aproximação para esse X seria esse outro valor de Y aqui. Do mesmo jeito que a gente faz uma regressão linear quando a gente faz a aula de laboratório. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente minimiza essa função custo? Note que aqui tem dois parâmetros livres aqui. Né? Ela é uma função de W11 e B1. Ou seja, a ideia é eu encontrar W11 e B1 que minimizem essa função, né, dados de entrada, né, x, dos meus conjuntos de treinamento. Então, o que eu faço? Isso aqui é uma função de duas variáveis. Então, o mínimo dela vai ser onde o seu gradiente, né, seja zero. Ou seja, se você pensar isso aqui como se fosse uma função de uma variável, seria o mínimo, né, quando a derivada é zero. Aqui eu tenho duas variáveis, então eu gostaria que o gradiente fosse zero. Então o que a gente faz? A gente deriva em relação a cada uma dessas duas variáveis, em relação a W1 e em relação a B1, e gostaria que isso aqui fosse caminhando, né, na direção do ponto no espaço W11B1, onde essa função é um mínimo. Então, se a gente derivar então, em relação a esses dois parâmetros, aqui é uma conta simples, vai cair 1, 2 aqui, né, fazer uma regra da cadeia e etc., a gente obtém essa expressão. Derivada em relação a W1 é menos 2 sobre n, soma de 1 até n, ys menos y1s, onde isso aqui é a saída da minha rede neural, né, que eu vou ter. Então, W e B estão embutidos aqui. Isso aqui vai ser xzinho de S, é o valor de x no ponto de entrada. Em relação a B, a expressão é bem simples, bem similar, com a exceção de que não aparece esse xzinho de S aqui. Tá? Então, é interessante que aqui a única diferença entre esses dois é ter ou não esse xzinho de S, ou, se você quiser, como se eu tivesse, para o caso de B, esse xzinho de S igual a 1. Então, isso é uma coisa bastante comum nessa área, que ele simplesmente
derivam isso aqui em relação a uma variável genérica, um vetor genérico, onde o x do primeiro parâmetro é igual a 1 sempre. E aí você generaliza isso aqui de uma certa forma. Eu acho um pouco confuso, eu gosto de manter dessa forma, mas é como se eles estivessem aqui falando, eu não tenho, se eu tenho n parâmetros de entrada, né, aqui eu tenho 1, eu vou ter n mais 1 parâmetros aqui para minimizar. Mas enfim, só um ponto técnico, mas notem que aqui é como se eu tivesse, em relação a b, esse x aqui se fosse sempre 1. Né? Então, qual que é o método do gradiente descendente, do gradient descent? Para encontrar o mínimo dessa função. Você começa com um certo valor inicial de W1 e B1. Tá? Eu estou chamando aqui de W110 e B10. Aqui, entre parênteses aqui, no W e no B, isso aqui é a iteração, é um índice de iteração. Enquanto que aqui, esse S, no X e no Y, referem-se ao índice do conjunto de dados de entrada. Então, só cuidado para não confundir muito. Né? Então, a ideia aqui é a minha interação. A ideia é que, no final, lá para um número grande de iterações, eu chegue num valor W11 e B1. Tá? Então, vamos lá. A gente escolhe esse W011 e B01 e a gente atualiza na seguinte forma. Na próxima iteração, eu vou pegar esse W110 e somar um certo delta W11, mesma coisa para o B, somar um delta B1, onde essas variações vão ser menos a derivada vezes um parâmetro pequeno. Em outras palavras, a ideia é o seguinte, se eu estou num certo ponto do meu espaço de parâmetros, eu vou lá, calculo a função. Bom, mas eu quero saber para onde é que está apontando a derivada dessa função, ou o gradiente dessa função, e eu vou dar um passo de tamanho eta na direção desse gradiente. Então, eu vou estar procurando ali, né, para onde é que a curva desce, e eu vou dar um passo nessa direção. Ok, andei aqui em W e B, faço a mesma coisa de novo, calculo esse W aqui. Como é que eu calculo esse W? Eu venho aqui nessa expressão. Eu tenho os Y, tenho o X, tenho uma aproximação, ou pelo menos um chute para W, um chute para B, e venho aqui e calculo. Calculo quem que é esse cara aqui, calculo o delta W. E assim por diante, e a ideia que a gente espera é que isso convirja para algum ponto, né, nesse espaço WB, em que seja um mínimo dessa função aqui. Esse eta aqui é uma outra escolha. Então é um segundo ponto da arte aí das redes neurais, que é o chamado hiperparâmetro, para esse caso aqui. Tá? Então como é que a gente vai fazer isso no nosso caso? A gente começa com um passo inicial. A gente tem os nossos dados. A gente vai lá e começa com o passo inicial. W110, passo inicial não, desculpa. Um conjunto inicial dos dois parâmetros, W11 e B1. E aí eu vou lá e faço para os meus n sets de conjuntos de entrada, eu vou lá e calculo esses y maiúsculos para todos eles. Né? Então eu vou ter, se eu tenho, digamos aqui, 10 pontos, eu vou lá e calculo esses 10 pontos. Vou lá, eu tenho também os meus 10 yzinhos, né, que são os dados reais de entrada, né? E eu posso então subtrair esse yzinho de cada um desses daqui, somar, e aqui para calcular o delta W, eu somo isso multiplicando pelo x correspondente, e para o delta B eu multiplico por 1 apenas. E aí aqui eu multiplico por mais 2 eta sobre n. Por que mais? Porque a minha derivada ela já tinha esse menos, né? E eu quero delta W que seja menos eta vezes isso. Então aqui vai ser mais 2 eta sobre n, tanto para o delta W como para o delta B. E aí eu calculei esse cara aqui a partir dessa primeira aproximação.
Vou lá e recalculo o delta, o W e o B de acordo com essa expressão. Ou seja, eu pego isso aqui, vai me dar um número, eu jogo, somo com esse cara aqui, esse aqui eu somo com esse outro aqui, né? E obtenho novas aproximações, espero que melhores, para W e B. Vou lá, recalculo a minha função custo usando esse W1 e esse B1 aqui, e eu espero que ela tenha reduzido em relação à função custo inicial, né? Que eu usei o W10 e B10. Ok, com esse W1 aqui, eu volto, recalculo o delta W1 e recalculo o delta B1 usando agora y maiúsculos obtidos com esses novos W11 primeiro e beta 1 primeiro. Recalculo todos esses caras aqui para os meus 10 parâmetros de entrada, recalculo os delta W, venho aqui, calculo agora um W112 e um B12. Volto lá, né, recalculo também a função custo, espero que ela seja menor ainda do que C0 e C1, e assim por diante. Eu faço isso até o processo convergir. Tá? Então vamos à tarefa da aula de hoje, onde a gente vai ilustrar todos esses passos aqui. Então, a tarefa é a seguinte: faça regressão linear dos dados abaixo usando o método gradiente descendente e uma rede neural de um neurônio com a função de ativação linear. Então aqui eu tenho um conjunto de dados, tenho 7 dados. Então x3, y7.1, x4, y8.3, x5, 10.1 e assim por diante. Então esses aqui são os meus N conjuntos de dados. X e Y minúsculo. A gente vai usar o algoritmo anterior de minimização da função custo, escolhendo um valor inicial para o W11 e um valor inicial para o B11, com algum critério. Então, pensem aí como que vocês podem ter um critério para usar ou escolher um valor inicial. Dica, recomendo vocês fazerem um gráfico aqui, já tentar passar uma reta na mão mesmo, para ter algo parecido com um bom chute inicial. Tá? Isso a gente vai ver que é importante. Depois, dado esses parâmetros iniciais, você vai utilizar o processo que a gente discutiu no slide anterior. Deixa eu voltar aqui só para você ver. Eu vou ter 7, então, conjuntos de dados. Começar com um W10, um B10. Vou, então, ter 7 valores de Y maiúsculo. E eu vou, então, poder calcular o delta W11, delta B1, né, fazendo essa soma, S igual a 1 até 7, vezes o X ou sem o X, dependendo de se você está calculando delta W ou delta B. E assim, fazendo as atualizações, e assim por diante, até convergir. Aqui, lembrando que esse eta, ele entra aqui no cálculo do delta W do delta B. Então, façam o teste para diferentes valores de beta. Então, escolhe um primeiro, talvez 0.01. Comece com esse, depois você vai diminuindo. Veja depois qual funcione melhor. E aí rode o algoritmo por 1000 iterações. Então você vai fazer esses cálculos de delta W, delta B 1000 vezes, ou se a sua função custo ela convergir, ou seja, função custo no passo n mais 1 menor do que a função custo, menos a função custo no passo n, em módulo for menor do que 0.001, isso aqui você fala, ok, estou ok. Então 10 a menos 4 seria o seu critério de convergência. Note que isso aqui vai ser, a gente espera que isso aqui seja um número negativo sempre, né? Porque gostaria que estivesse minimizando a função. Faça um gráfico dos pontos x, s, y, s, então vai ser um gráfico com 7 pontos, e também a reta, que vai ser o resultado de W11 vezes xs mais b, que aí seria uma reta aí que você não está restrito a esses valores aqui de x. Você pode ter o contínuo, por exemplo, entre 1 e 16, né, com
dado passo. E você, usando os Ws, o W11 e o B1 que você obteve após a convergência do algoritmo. Aí a questão, quão sensível é isso em relação a esses hiperparâmetros e às condições iniciais? Você muda o eta ou muda o W0, 11, B01, você obtém os mesmos W11 e B1 finais? Sim, não, eles vão ser muito diferentes. E mais um detalhe, se a gente fizesse uma regressão linear, como aquela que a gente aprende em laboratório, que não depende de nenhum chute inicial, ela é dada, ela é uma expressão algébrica, só depende dos dados. O que a gente obtém? Então, esse algo que vai fazer com que a gente entenda até onde essa rede neural pode ir. Então, aqui é o exemplo, né, se eu uso esses chutes iniciais aqui, você pode usar esse, pode usar outros, mas você vai obter essa reta aqui são os dados, tá? Eu vou obter essa reta em vermelho. Se você for lá e fizer a regressão linear que vocês aprendem em laboratório, que só depende desses dados, você vai obter essa reta preta aqui. O Octave ele tem uma função chamada OLS, que faz essa regressão linear. Se você quiser aprender a usar ela, veja a documentação. Tem alguns truques que você tem que fazer. Você tem que, por exemplo, definir uma matriz em que a primeira coluna é só de uns e a segunda coluna é esses dados aqui. Aqui já entra só essa coluna aqui dos dados iniciais. Se eu obtenho eu vou obter como resultado um vetor de duas entradas, tá? Beta 1 e beta 2. Melhor ainda se você quiser construir a sua própria rotina de regressão linear, que daí você sabe o que está acontecendo ali sempre, tá? Mas compare isso com o resultado da saída da sua rede neural. Veja que esses W1 e B1 da rede neural nem sempre vai coincidir com o que você obtém na regressão linear com o método de mínimos quadrados que a gente aprende no laboratório. Tá? O que isso significa? Bom, significa que existe uma sensibilidade aqui ao chute inicial. Você pode cair num mínimo local, por exemplo. Né? Então, esse é um ponto que eu queria que vocês fizessem. Essa aqui é uma aproximação? Sim, é uma aproximação. Essa linha vermelha, o que ela quer dizer? Quer dizer que a rede neural aprendeu com esses dados aqui que se eu tivesse um outro x onde não tem dado, ela ia me retornar esse valor aqui. Então, ou seja, esses aqui são os meus dados de aprendizagem, esses pontos azuis, e a rede neural, entre aspas, aprendeu. Fala assim, não, tudo bem, agora eu sei. Você me dá qualquer x, eu vou te responder, vou te dar uma resposta. Ok, daí eu falo, muito bem, rede neural, então me diz qual é a resposta para x igual a 6. É esse valor aqui. Ok, daí você vai ter que olhar para esse valor aqui e ver, ok, isso aqui é um bom valor? Ou aquele valor que a minha regressão linear me deu, seria melhor. Ou se eu fizer um outro experimento com esse valor desse parâmetro, onde é que estaria o meu ponto aqui? Né? Então, por isso que a gente tem que olhar com um olhar um pouco mais crítico, o que é, então, essa aprendizado de máquina, até onde que eles pode nos levar. Claro, é muito melhor eu poder ter uma resposta aqui dado com base apenas em 7 pontos para qualquer outro ponto que eu queira. Imagina que isso aqui fosse um experimento que me custasse 100 mil reais obter cada um desses pontos aqui, por exemplo, um acelerador de partículas. Seria interessante que eu gastasse bem menos que 100 mil reais num algoritmo que me trouxesse uma extrapolação desses pontos para um parâmetro maior aqui. Mas eu tenho que saber que eu não posso confiar nisso cegamente. Tá certo? Então essa aqui é a nossa primeira tarefa aí de redes neurais. Eu acho que a aula ficou um pouquinho mais longa do que eu gostaria, mas queria aqui ilustrar e tentar talvez desmistificar um pouco o que é esse aprendizado, que é um aprendizado, né,
tanto quanto essa reta vermelha é algo que a máquina aprendeu a partir desses pontos azuis aqui. Tá certo? Então a gente se vê na próxima aula.